Oi, pessoal, vamos continuar as nossas aulas sobre o livro Research Questions, Questões de Pesquisa, publicado em 2003 pelo então professor do Departamento de Estudos Educacionais da Universidade de Nova York, professor Richard Andrews. Já tivemos aqui uma aula sobre o primeiro e o segundo capítulos. Vamos agora para o terceiro, que está intitulado mais ou menos assim: Formulando Questões de Pesquisa. Lembrando que quando Richard Andrews diz questões de pesquisa, ele se refere literalmente às perguntas que serão respondidas ao final da pesquisa, apesar de que nem sempre as perguntas estão explícitas, com um ponto de interrogação e tudo, né? Elas aparecem também implicitamente nos objetivos gerais e nos objetivos específicos, também como dizemos aqui no Brasil. Uma das primeiras observações de Richard Andrews nesse capítulo é que as questões, as perguntas da pesquisa podem ser derivadas dos objetivos de uma tese. Podemos até acrescentar aqui que as questões ou perguntas de pesquisa podem ser derivadas também dos objetivos de bons artigos em periódicos diversos, enfim. Um dos exemplos trazidos nesse capítulo é o seguinte: imaginando uma tese cujo objetivo geral é desenvolver uma ampla estrutura ou quadro teórico no qual a escrita de crianças de Hong Kong pode ser descrita e analisada. Isso pode ser transformado em uma pergunta, uma questão de pesquisa, ficando algo assim: em qual estrutura ou quadro teórico a escrita de crianças de Hong Kong pode ser descrita e analisada? Ou como desenvolver um quadro teórico em que a escrita de crianças de Hong Kong pode ser descrita e analisada. Ou seja, as perguntas ou questões da pesquisa estão espelhadas nos objetivos. Porém, o capítulo traz uma ressalva, porque essa derivação ou conversão dos objetivos de trabalhos de outros autores para questões de pesquisa pode ser perigosa. Por quê? Porque a questão de pesquisa derivada dessas teses consultadas, essa questão deve ser viável e manejável para o pesquisador. Ou seja, o pesquisador se inspira em outro trabalho e, a partir disso, gera uma questão para a sua pesquisa, que pode ser muito complexa para ser desenvolvida com os recursos que o pesquisador dispõe. E o tempo que ele também dispõe para isso pode ser insuficiente. Ou seja, derivar questões de pesquisa a partir de outros trabalhos deve estar de acordo com as realidades do pesquisador que está fazendo essa derivação, né, essa transformação. Outra questão é que frequentemente uma pesquisa possui mais de duas perguntas, mais de duas questões. Em uma pesquisa com quatro questões, por exemplo, será que existe uma questão principal e as outras três são subsidiárias, secundárias? Se todas as questões são igualmente importantes, sem hierarquia, como elas estão relacionadas entre si, né? Como a questão A se relaciona com as questões B, C e D, por exemplo, né? Como a questão B se relaciona com as demais. O capítulo traz um exemplo bem legal disso, de questões de pesquisa que não estão hierarquizadas, mas se relacionam perfeitamente. Trata-se de uma dissertação de mestrado, com o objetivo de examinar como a experiência de retornar aos estudos afeta alunas maduras, adultas. A pesquisa tem três perguntas, três questões, que são as seguintes: por que as mulheres maduras, adultas, sentem a necessidade de retornar à educação formal? Como esse retorno afeta as suas vidas? Como elas podem ser melhor ajudadas durante o processo? São três perguntas igualmente importantes, porém estão perfeitamente relacionadas, né, entre si. Esse estudo não trabalha com questões gerais e com questões secundárias. E mesmo que haja hierarquia, né, entre as questões, com uma questão global, geral,
e outras questões específicas, subsidiárias, secundárias, ainda assim haverá o cuidado para que a questão geral esteja relacionada às questões secundárias. É importante frisar que a pergunta geral já é respondida na medida em que todas as perguntas específicas subsidiárias são respondidas. Bom, aqui no Brasil nós usamos geralmente um objetivo geral, né, e no mínimo 3 objetivos específicos. No objetivo geral, e em cada um dos objetivos específicos, tem uma questão, uma pergunta implícita. Então, isso que o Richard Andrews comenta sobre a questão geral da pesquisa e as questões específicas também vale para o objetivo geral e para os objetivos específicos. Na medida em que os objetivos específicos são alcançados, o objetivo geral também é. Aliás, eu penso que no Brasil muitas vezes se é forçado a ter um objetivo geral e de 3 a 5 objetivos específicos. Não há abertura para inovações. Não há abertura, por exemplo, para que o projeto de pesquisa tenha 3 objetivos gerais ou 3 questões gerais. Questões do tipo pode, em que provavelmente a resposta é sim, esse tipo de questão é evitado também. Por exemplo, tal tecnologia multimídia pode ajudar os alunos de um curso à distância? O mais provável é que a resposta seja sim, né? A questão reformulada ficaria assim: até que ponto a tecnologia multimídia X ajuda os alunos de um curso à distância? Então, aqui a recomendação é substituir o pode pelo até que ponto. No meu ponto de vista, assim não fica muito dicotômico, né? Sim ou não. A questão já pressupõe que a referida tecnologia ajuda. O interesse é saber até que ponto ela ajuda e qual a natureza dessa ajuda. O capítulo finaliza analisando 2 exemplos de questão, né, de pesquisa, vindos de uma pesquisa sobre um programa comunitário de cooperação entre 2 países. A primeira questão é: quais são as diferentes percepções dos principais interessados envolvidos no programa? A segunda: em que medida um programa de intercâmbio tem o potencial de contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores de educação para a cidadania? Essas perguntas são tratadas pelo Richard Andrews como muito diferentes, sendo que a primeira poderia ser desenvolvida no mestrado por tratar sobre percepções, né? Tem uma ligação entre essa pergunta e a metodologia, porque o estudo de percepções sugere que a pesquisa lidará com questionários, talvez entrevistas. Já a segunda pergunta é tida como mais complexa, mais problemática. Em que medida um programa tem o potencial de contribuir para, né? E assim vai. Isso porque o termo potencial, do jeito como está na pergunta, possui uma natureza muito vaga, especulativa. Medir o potencial de algo, porque potencial remete a futuro, e o futuro não pode ser medido. Então, Richard Andrews reformula essa questão pelo até que ponto. Até que ponto o programa de intercâmbio contribui para o desenvolvimento profissional? Ou a pesquisa poderia mudar o foco nesse caso, né, para a percepção dos participantes. Até que ponto os participantes percebem o potencial do programa para, né, e assim por diante. Na próxima comunicação, continuamos a discussão sobre o livro, com foco nos modos em que a pesquisa pode distinguir as questões ou perguntas principais das questões ou perguntas secundárias, subsidiárias, né, da pesquisa. O e-mail david.almeida@alumni.usp.br está disponível para os comentários sobre os temas dessa aula. Até mais.